Olá, bem-vindos ao podcast Repense. De antemão, já pedimos desculpas por não conseguir comparecer às quartas-feiras, como é o nosso objetivo, mas nós somos novos, somos principiantes nessa senda de podcast e tivemos alguns problemas aí com a produção das gravações. Tanto que uma delas, já vamos para a terceira gravação, a nossa sorte é que a nossa convidada, é muito parceira. Ah, então já iniciamos, ative aí o sininho, curta, compartilhe e acesse todos os links que estão aparecendo na sua tela. E principalmente, entre em contato através do nosso WhatsApp, faça contato conosco, com sugestões, com dúvidas ou até caso queira participar do podcast. Nós somos muito gratos aos nossos amigos, parceiros que têm nos dado sugestões. Nosso amigo Erasmo de Cachoeira do Sul deu a sugestão, né, de câmera, de focar mais em algumas coisas, e Erasmo já estamos aprimorando a partir de hoje. Grato pela sugestão. O tema de hoje é através de um dos nossos seguidores, o Lucas de Cuiabá, que traz umas perguntas, Lucas, muito pertinentes. Então ele pergunta o seguinte: o que você diria a alguém que está lutando para repensar um aspecto importante de sua vida, mas está preso em uma mentalidade fixa? Lucas, o que tu traz talvez seja o dilema de todos nós. Nós sempre lutamos para quebrar padrões. Sejam padrões assim da nossa cultura, da nossa família de origem, da comunidade que crescemos ou até dessa sociedade que vivemos hoje. Muitos dos nossos sofrimentos é porque nós temos um padrão mental engessado, formatado. Por exemplo, nós homens fomos criados para ter sucesso profissional, ter situação financeira aprazível, casar e ter filhos. E sempre disseram que isso era igual à felicidade. Ou um homem, sempre um homem, né? Um homem feliz é aquele que tem uma família, escreve um livro e planta uma árvore. Eu já escrevi o livro, já tive família, tenho família, plantei muitas árvores e que dê a tal da felicidade. Por que que nós chegamos à conclusão que não alcançamos? Por que nós nos frustramos que a gente não chegou lá? E aí nós podemos pensar, o que é lá? Que lugar é este? E esse lá é muito relativo porque ele é de cada um. O local de cada um é o local que nós nos sentimos bem e nos sentimos em paz. O problema do padrão mental fechado, engessado, é que ele não procura vislumbrar, ver outras questões. A vida está aí cheia de possibilidades. Nós é que temos que aproveitar as oportunidades que a vida dá. E aproveitar não são prazeres efêmeros, é aproveitar e explorar a mim mesmo e aos outros. Lucas, quando tu pergunta isso, tu estás falando sobre todos nós. Porque todos nós temos um padrão mental que a gente precisa quebrar. Por que que precisa quebrar? Porque nós não estamos felizes, porque nós não estamos bem. Ninguém fica feliz todos os dias e todos os anos de sua vida, óbvio. Mas a gente precisa sentir que ao menos assim, tá legal, tá bacaninha. Ou estou indo, ou estou chegando em algum lugar. Então, quebrar um padrão mental é difícil porque ele às vezes está instaurado há muitos anos, há muito tempo. E para nós é uma verdade. Então nós temos uma luta do consciente com o inconsciente que já tem tudo isso embutido. O desafio é nos propormos a. No momento que eu me pergunto, que eu lanço dúvidas, eu já estou me propondo a mudar. A mudança vem no tempo que nós queremos? Nunca. Porque a gente quer mudar de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Mas não é assim que a vida funciona. A vida funciona lançando uma dúvida, um questionamento, e só aí com o tempo nós vamos quebrar um padrão mental. Basta que vejamos os movimentos sociais. A questão de todas as pessoas alijadas e excluídas na nossa sociedade. Quantos anos de luta para resgatar direitos, resgatar direitos igualitários, e quanto tempo para as pessoas se sentirem como iguais. Nós vivemos num mundo muito diverso. E o macro mundo, ou seja, o planeta todo, as nossas pequenas cidades, todos são muito diversos. Por isso nós temos a oportunidade de experimentar as coisas da vida e encontrar o nosso lugar.
Lucas, essa foi uma primeira pergunta que eu espero ter te respondido. Depois tu pergunta uma outra coisa. Qual a importância de repensar nossas ações e decisões em nossa vida cotidiana? Olha, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte: eu quero pensar sobre as coisas ou não. Eu tenho o direito de ignorar um problema e fingir que eu sou feliz. Assim como eu tenho o direito de ficar inquieto, me atucanar com uma coisa e pensar, não, não é isso, eu preciso fazer algo. Tanto que os grandes filósofos, eles foram conhecidos por fazerem questionamentos e não por dar respostas. Em psicoterapia, a psicoterapia clássica freudiana, o terapeuta pouco falava. Hoje em dia nós temos outras terapias, né, das quais eu faço parte de algumas, em que nós trocamos algumas ideias com a pessoa. Porque nós entendemos que hoje nós temos mais um imediatismo e uma necessidade de resposta um pouco mais rápido do que era antigamente. Então, o que nós precisamos fazer é sermos facilitadores de nós mesmos e para as outras pessoas. Porque, vê bem, no momento que nós temos um padrão mental engessado, fechado, bitolado, eu não prejudico só a mim mesmo. Eu prejudico a todas as pessoas no meu entorno. Se eu não abrir a minha mente, não tentar acompanhar a evolução da humanidade, eu vou estagnar. E no momento que eu começo a estagnar, eu vou fazer as pessoas no meu entorno, na minha volta, sofrerem. Nós precisamos sim de uma abertura, com bom senso, sensata e amorosa. Depois temos uma outra pergunta que é: quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam ao tentar repensar suas atitudes e comportamentos? Primeiro, se eu vou repensar minhas atitudes e meus comportamentos, o primeiro obstáculo sou eu. É o enfrentamento que eu vou fazer comigo mesmo. Esse é o grande desafio. E não é fácil a gente se enfrentar, porque a gente vai dormir com a gente mesmo, a gente acorda com a gente mesmo. Por mais que nós estejamos ou não rodeados de pessoas, a caminhada nossa é muito solitária. Porque só nós nos entendemos o como nos sentimos, o como nos emocionamos, ou por que algo é tão difícil ou tão fácil. Então, quando a gente pensa nos obstáculos, quando a gente tenta repensar, o primeiro é nós mesmos. O outro são as pessoas. Veja bem, vamos ver se eu dou um exemplo. Vamos supor que eu viva num grupo familiar de 5, 6 pessoas na minha casa, e eu sou aquele perfil cordato, sempre amigo, nunca contrario, nunca me rebelo. E todo mundo diz, como ele é querido, como ele é parceiro, como ele é calmo. Só que eu vou me dando conta que eu não estou bem. Esse é o primeiro obstáculo. Enfrentar a mim mesmo. Por que eu não estou bem? O que está acontecendo? Aí depois, com o tempo, eu me dou conta. Já sei. Este papel que eu estou ocupando neste grupo de pessoas não está me fazendo bem. Então eu preciso fazer alguma coisa. E aí começa uma peregrinação de dilemas, mas também de encontros. Porque mudar o meu padrão, a minha postura com o grupo que eu já acostumei, não é fácil. Então, primeiro eu tenho que mudar a mim mesmo, para depois mudar a minha postura no grupo, porque não vai ser fácil. O grupo não gosta de mudanças. Né? Haja visto na sociedade, toda vez que vem um conceito novo, uma ideia nova, uma postura nova, a primeira coisa é repúdio. Não gostamos, não queremos, não interessa, não quero saber disso. Por quê? Porque coisas novas nos dão medo. Elas mexem nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Quando nesse grupo que eu dei como exemplo de 5 ou 6 pessoas, eu começo a mudar, essas pessoas vão reagir. O que tu tem? Tu não tá bem, tu não era assim, a gente gostava mais de ti antes. Eu, por exemplo, ouço isso muito das pessoas que convivem com as pessoas que eu atendo. Porque as pessoas que eu atendo começam a apresentar mudanças. E as pessoas que estão no entorno dessas pessoas que eu atendo, elas criaram aquele perfil e não querem que aquele perfil mude. Mas acontece que nós temos um impulso, uma compulsão por mudanças. Porque nós queremos ser felizes.
Às vezes nos boicotamos, às vezes a nossa autoestima, a nossa autoimagem não estão boas, ok. Mas sempre é tempo de mudar. Né? É isso que nós temos desejado mostrar através dos podcasts. Diferentes pessoas com diferentes percepções de vida, mas que são buscadoras de algo melhor, de algo maior, porque as pessoas acabam descobrindo que têm direito às coisas boas que a vida possa oferecer. Os outros não gostam de mudanças. Na verdade, no fundo, ninguém gosta, porque mudança desacomoda. Mas nós não podemos fugir de ir ao encontro de nós mesmos. Eu notei, Lucas, que as tuas perguntas são muito questões assim, eu comigo e eu os outros, que são os nossos dilemas, né? Que são as nossas buscas, as buscas de todos nós. Não é porque eu estou aqui falando com vocês que parece que eu atingi o cume da montanha, eu sei o que é felicidade e estou sempre sorrindo. Não, muito antes pelo contrário, eu tenho a vida que todo mundo tem, com dilemas, com desafios, com problemas, com momentos bons, enfim, mas nós não podemos perder o foco de nós mesmos. No momento que eu perco o foco do meu eu estou nas mãos das pessoas e vou estar à mercê delas. Então nós precisamos sim nos apropriarmos de nós mesmos. Por isso que nós somos seres territoriais desde a época primitiva. Aquele lugar na caverna, a minha cidade, a minha casa, porque nós precisamos nos sentir seguros. Eu passo o dia fora, mas tenho para onde voltar. Ah, eu me mudei recentemente, não conheço ninguém, mas eu tenho uma pessoa que mora comigo, porque nós precisamos de referências. A questão é se essas referências estão ocupando os lugares devidos e pertinentes e saudáveis. Porque eu não posso achar porque eu tenho um carro e uma casa que eu sou feliz. Porque isso não é assim. A felicidade se dá por um conjunto de coisas e não por ter coisas. Não que ter coisas não seja importante, claro que é. Mas eu também não posso achar que agora eu posto fotos minhas, né, nesse mundo virtual, sorrindo feliz em lugares bonitos, que eu estou feliz e os outros não. Porque não é isto. A felicidade é algo que a gente não precisa divulgar e nem mostrar, porque é algo que nós sentimos, é algo que nós lutamos para ter. É um prazer que só nós podemos dimensionar o tamanho e a profundidade dele. A busca é necessária e é indispensável. Nós não podemos nos eximir de caminhar na vida e caminhar dando os passos por nós mesmos e não pelos outros. Se nós formos pensar a cultura alemã, italiana e tantas outras, os pais tinham que trabalhar se sacrificando para dar uma vida boa para seus filhos. E daí vem a história do dinheiro embaixo do colchão. É trabalhar, trabalhar, produzir, gerar resultado, mas nunca aproveitar a vida, usufruir a vida. Então a sociedade vem nos dando vários conceitos muito estereotipados e equivocados. Uma sociedade capitalista é feliz quem tem grana. E isso não é verdade, porque as pessoas todas que nós conhecemos que têm uma vida simples, uma vida humilde e que são felizes. Uma vez eu e um amigo, que éramos voluntários numa ONG, visitamos uma família e que eles viviam de lixo reciclável. E nós entramos no local que eles moravam, a casa deles era uma casa hiper simples de madeira, e no entorno da casa tinha o lixo que era o trabalho deles. Um lixo, e vocês não pensem que era uma coisa imunda, era um lixo organizado. E nós fomos visitar porque a pessoa assistida nessa família era uma menina de 15 anos, com um diagnóstico de câncer e um diagnóstico bastante sério, e mais tarde ela veio a falecer. E nós fomos lá para conversar com esta família. E eles fizeram espontaneamente uma roda. Eles tinham 2 peças nesta casa. 2 peças. O quarto deles era separado por uma cortina, o quarto do casal e das crianças. E nessa peça acontecia tudo. Eu digo para vocês que essa é uma das famílias com maior harmonia que eu conheci em toda a minha vida. Harmonia, paz, empatia e sossego. Eles sabiam que iam perder uma filha. E não era porque eles iam perder a filha. Eles tinham uma coisa que às vezes não é fácil da gente encontrar. Eles tinham literalmente humildade
e estavam apaziguados com as suas questões. Então nós precisamos relativizar, repensar o que é felicidade. E se nós formos pensar, né, Lucas e os demais que estão nos assistindo, cada um de nós precisa fazer a sua busca e enfrentar seus monstros, porque todos temos. A gente só não fala sobre eles, a gente vai vivendo o dia a dia como se eles não existissem. Mas aí a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, pessoas que tomam medicações, que vão ao psiquiatra, que vão ao neurologista e nunca encontram soluções. E por isso que nós tivemos aqui um podcast com o Dr. Gerson falando sobre diagnósticos e vamos gravar outro. Porque nós estamos ocultando o que nos incomoda. Então eu me encho de medicação para negar o meu verdadeiro eu e para fingir que eu não estou feliz, que eu não sei que não estou feliz. Então não adianta eu ficar em torpor medicamentoso e negar o que eu preciso fazer nesta vida. E aí nós temos nisso como exemplo porções de casamentos que já estão fadados há muito tempo e as pessoas não enfrentam. As pessoas que têm relacionamentos que sabem que não estão bons, que não produzem, que não são salutares e mantêm. Os pais que não impõem limites para os seus filhos e não mostram que existe na vida uma hierarquia que deve ser respeitada. E os filhos que não têm valores claros e dignos e que, no fim, são agentes nas escolas e na sociedade que trazem transtornos para outras pessoas. Então, cada um de nós, meio que está no local que está, precisa repensar sobre si. E pensar o que eu quero da minha vida. Tenho, entre muitas técnicas, tem uma que, de forma resumida, para vocês entenderem, eu aplico no consultório, que é, bom, hoje tu tem tal idade. Se tu tiver mais 10 anos, daqui a 10 anos, como tu deseja estar? E aí vai fazendo isso, vai pensando. Né? Está com 24. Quando tu estiver com 34 anos, como tu gostaria que estivesse a tua vida? Bom, eu tenho 24, com 34, 10 anos. Eu quero isto, isto e aquilo. Isso, o que eu estou fazendo para chegar lá? Eu estou no caminho para aquilo que eu desejo? Só isto já é mexer nas coisas. Né? Que idade que eu tenho? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Estou indo na direção do que eu desejo? Por que nós temos que estar em situações e com pessoas que estão fadadas? Vejam bem, todos nós viemos de uma cultura que, quando a gente casa, é até que a morte se separe. Ok, que bom quando tem pessoas que são felizes e vivem toda a sua vida com alguém. Mas nós temos aprendido que não é esta uma verdade absoluta. Que as pessoas, às vezes, precisam estar juntas um tempo, mas que elas fazem redirecionamentos. Assim como os filhos nas suas casas crescem, desenvolvem, têm autonomia, se tornam independentes e vão para outros lugares, casam, constituem suas famílias, nós também não precisamos ficar em relacionamentos que as pessoas não estão mais felizes. Porque ninguém disse que os relacionamentos têm que durar X tempo. Claro que se a gente casa, a gente encontra alguém e fica com alguém, a gente quer ficar sempre com a pessoa. Só que esse sempre não tem data marcada. Porque as pessoas mudam de ideia. As pessoas mudam seus sentimentos, seus pensamentos. Para fechar, nós temos o direito de pensarmos sobre nós, cuidarmos de nós e perseguir o caminho que o nosso bom senso, a nossa amorosidade, a nossa sensatez nos levam. Esse é o direito que temos. E para isso nós precisamos pensar o seguinte: nós não somos seres eternos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Se a vida pode ser tão rápida, por que eu estou deixando passar tanto tempo, me privando de me sentir melhor, ter paz, harmonia e amor? E quando nós começamos a mudar, nós nos aproximamos das pessoas que estão mudando, de uma ou de outra forma. Espero ter ajudado.
Continuem, acessem os links que estão aparecendo na sua tela e continuem conosco. Está sendo um prazer construir essa caminhada junto de vocês. Até o próximo encontro.